Olá, meu nome é Alicia e eu vou apresentar algumas técnicas e falar sobre suas possíveis aplicações. O plasmídio recombinante, conhecido como clonagem, se baseia em fazer várias cópias idênticas de um pedaço específico de DNA. No procedimento típico, o gene ou outro fragmento de DNA de interesse é primeiramente inserido em uma peça circular de DNA chamado plasmídio. A inserção é feita utilizando-se enzimas que cortam e colam DNA e produzem uma molécula de DNA recombinante, ou seja, DNA montado a partir de fragmentos de várias fontes. Em seguida, o plasmídio recombinante é introduzido em bactérias. As bactérias contendo plasmídio são selecionadas e cultivadas. Conforme elas se reproduzem, replica o plasmídio e o transmite para seus descendentes, produzindo cópias do DNA que ele contém. Um exemplo dessa aplicação é a clonagem da ovelha Dolly. Dolly foi o primeiro mamífero clonado a partir de uma célula somática adulta, ou seja, ela é uma cópia perfeita e felpuda de outra ovelha. 3 mães contribuíram com seu nascimento. Uma forneceu o ovócito e a outra os cromossomos que foram inseridos no núcleo desse ovócito. A terceira foi a responsável pela gestação. O ovócito é um óvulo imaturo em um estágio prévio de desenvolvimento. O óvulo é uma célula reprodutiva e possui apenas metade do DNA necessário para gerar um ser vivo completo. A outra porção de cromossomos vem do pai, através do espermatozoide. A união e fusão dos dois gera uma célula completa que se multiplica e vira um filhote. Fazer um clone é tirar essa metade de DNA que vem de fábrica com o óvulo e substituí-lo por uma carga genética completa. Se já está tudo ali, não há necessidade de um espermatozoide trazer a metade que faltava. Só basta um estímulo artificial para a ovelha se tornar um novo ser vivo. Ele é implantado no útero de uma mãe de aluguel e cresce normalmente. Só há um problema: ele será idêntico ao dono da célula usada no processo, afinal, o que impede que existam dois exemplares iguais da mesma espécie é a mistura única de carga genética do pai e da mãe. Tire um deles e voa lá, você terá um clone. A polêmica está no ar, e a clonagem é alvo do interesse científico e econômico. O cientista responsável pelo nascimento de Dolly falou ao jornal britânico que seria possível criar uma arca de Noé genética, um banco de amostras de tecidos que poderiam ser usados por cientistas no futuro, com técnicas mais avançadas que as disponíveis atualmente, para evitar a extinção de espécies ou trazê-los de volta no mundo dos mortos, ao melhor estilo Jurassic Park. A Agrobacterium tumefaciens é o agente causal da galha da coroa, doença que afeta a maioria das plantas dicotiledôneas e caracteriza-se pelo crescimento de tumores na junção entre o caule e a raiz, coroa. A formação desses tumores é o resultado de um processo natural de transferência de genes de Agrobacterium spp. Um exemplo de aplicação é a vitamina C, que previne morte de células das plantas. A aplicação de ácido ascórbico como antioxidante neutraliza os efeitos prejudiciais. A equipe de pesquisas da Universidade de Tsubuca descobriu que borrifar folhas com vitamina C previne a morte celular e aumenta a produção de proteínas farmacêuticas de alto valor nas plantas. A equipe trabalhou com uma parente próxima do tabaco, nicotiana, que é amplamente utilizada para esse tipo de aplicação, pois as plantas crescem bem em estufas e é relativamente fácil introduzir genes estrangeiros. Os pesquisadores induziram as plantas a produzir novas proteínas por um processo conhecido como agroinfiltração. As folhas são injetadas com bactéria chamada Agrobacterium, que carregam o DNA que codifica as proteínas de interesse para as células vegetais. As células da folha decodificam o DNA e o usam para fazer as novas proteínas. Enquanto algumas proteínas estranhas causam poucos problemas para as células vegetais, outras podem levar aos efeitos colaterais que parecem ser causados por um excesso de espécies reativas de oxigênio prejudiciais. A aplicação de ácido ascórbico como antioxidante neutraliza os efeitos prejudiciais e permite taxas substancialmente mais altas de produção de proteína. Os testes marcadores permitem determinar se um animal possui genes de interesse na seleção. Quando se trata de características influenciadas por poucos genes, a precisão do teste é muito elevada. Um exemplo dessa aplicação é o estudo que revela um conjunto de genes desregulados no câncer de pâncreas e aponta potenciais alvos terapêuticos. O trabalho analisou um conjunto de INCs RNAs em linhagens celulares de tumor de pâncreas.
Entre as muitas descobertas resultantes do projeto Genoma Humano, concluído em 2003, está o fato de que grande parte dos genes humanos não gera RNAs que codificam proteínas. Na verdade, apenas cerca de 5% tem essa função. Trata-se de uma classe que ficou conhecida como DNA lixo e que durante as 2 últimas décadas foi deixada de lado quando o assunto é o tratamento de doenças como o câncer. Até agora, os grandes alvos terapêuticos têm sido os RNAs mensageiros, que servem de molde para a síntese de proteína. Atualmente, os pesquisadores chegam cada vez mais perto de descobrir que esses RNAs não codificadores podem sim ter funções importantes. É o caso de um estudo publicado recentemente na revista Celular Oncology, que concluiu que RNAs longos não codificadores podem ter atuação no câncer de pâncreas. O trabalho, que contou com o apoio da FAPESP, foi realizado por uma equipe multidisciplinar composta por bioquímicos, biólogos moleculares e celulares, bioinformatas e médico. Analisou um conjunto de incRNAs, NAs de celulares de tumor de pâncreas, e utilizou em laboratório ferramentas específicas para manipular sua expressão gênica. O resultado foi a informação de seu caráter oncogênico, ou seja, sua expressão favorece a formação de tumores. Percebemos que, ao silenciar os incRNAs, características da célula tumoral foram reduzidas e ela se tornava menos agressiva e maligna porque se proliferaram menos, migrava menos, invadia menos e fazia menos reparo de DNA, afirma Eduardo Reis, professor do Departamento de Bioquímica. Desde que se começou a estudar biologia molecular e a utilizar ferramentas de sequenciamento de nova geração para identificar novos marcadores, diversos tumores passaram a contar com melhores tratamentos que causaram um impacto muito positivo na sobrevida. Por exemplo, de pacientes com câncer de mama, de pulmão e de próstata, conta Reis. Infelizmente, não foi o caso do câncer de pâncreas. O próximo passo agora é manipular e silenciar as atividades desses RNAs longos, não codificadores, em modelos tumorais in vivo, em que fragmentos de tumores de pacientes são implantados e mantidos em camundongos. A meta é confirmar se é possível reduzir de fato e na prática a agressividade do tumor. Em paralelo, além dos fragmentos de tumores, os pesquisadores que atuam com Reis também analisam bancos de dados de sequenciamento de RNA de célula única. Com esse tipo de análise, é possível obter o transcriptoma, conjuntos de RNAs transcritos de cada uma das células que compõem um tecido, em vez de olhar o tecido como um todo. A ideia é verificar também a atividade desses incRNAs nos diferentes tipos celulares que compõem o microambiente do tumor, e dessa forma aprofundar o entendimento de suas funções e possibilidades de uso como biomarcador. O método de bombardeamento de genes, também conhecido como biobalística ou aceleração de micropartículas, foi desenvolvido principalmente para a transformação de plantas monocotiledôneas, as quais não são normalmente infectadas por agrobactérium. O DNA a ser transferido para a planta é aderido a micropartículas de metal, ouro ou tungstênio, e essas partículas são aceleradas utilizando-se um equipamento chamado bombardeador ou acelerador de partículas e lançados contra o tecido da planta a ser transformados. As partículas de metal penetram na célula levando o DNA para o inferior do citoplasma, organelas e núcleo, onde este deve se inserir no genoma da planta, resultando em uma transformação estável. Este é um sistema de transformação direto e mecânico. As partículas de metal são inertes às células e qualquer tecido pode ser bombardeado. Esses tecidos são cultivados in vitro para regenerar uma planta completa e fértil. Milho, aveia, trigo, cana-de-açúcar, arroz, cevada, batata, tomate e soja são exemplos de plantas transformadas por este método. Temos como exemplo de aplicação os Estados Unidos, o Reino Unido e da África do Sul, que conseguiram produzir em sementes de soja geneticamente modificada uma substância que neutraliza o vírus da AIDS. O trabalho, que acaba de ser contemplado com um prêmio internacional, deve permitir a produção de composto antiviral em grande escala e baratear os testes de sua eficácia em seres humanos. A soja anti-HIV é transgênica porque os pesquisadores inseriram em suas células um trecho do DNA em uma cianobactéria. O micro-organismo obtido por cientistas americanos nas águas do Oceano Atlântico produz
a cionovirina, uma proteína que é capaz de barrar a ação do vírus da AIDS. A receita gênica para a produção da substância foi inserida nas células da soja por meio de um método curioso, a biobalística. Como o nome sugere, ele de fato envolve um tipo especial de bala, partículas do metal tungstênio recobertos com DNA da cianobactéria. Imagine uma bala coberta com chocolate, compara Raj. A soja bombardeada acaba incorporando o DNA que contém a receita da cionovirina em seu material genético. Assim, suas descendentes produzirão a proteína estrangeira em suas sementes. Processos semelhantes já são usados há bastante tempo para produzir moléculas de interesse médico, como a insulina que muitos diabéticos precisam injetar em seu organismo, em bactérias ou células humanas cultivadas em laboratório. Fazer a mesma coisa com plantas de soja, porém permite a produção de uma quantidade bem maior da substância desejada. A eletroporação ou eletropermeabilização é uma técnica de microbiologia em que um campo elétrico é aplicado nas células de modo a aumentar a permeabilidade da membrana celular, permitindo que produtos químicos, medicamentos ou DNA possam ser introduzidos na célula. Essa técnica emite ondas eletromagnéticas a partir de correntes elétricas de alta voltagem e curtos pulsos. Um exemplo de aplicação: a Anvisa autoriza estudo clínico de vacina do Inovil contra a Covid. Cerca de 350 voluntários receberão placebo ou 2 doses do imunizante com intervalos de 28 dias. A Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, autorizou nesta quarta-feira a realização de estudo clínico da vacina INO 4800 contra a Covid-19. O ensaio será patrocinado pela produtora de imunizante, a empresa americana de biotecnologia farmacêutica Inovil Pharmaceuticals. Segundo a agência, o estudo é referente à fase 3 e será controlado por meio da aplicação de placebo. Nele, 1 a cada 3 voluntários receberão a substância, enquanto os outros tomarão o imunizante. Desta forma, será avaliada a segurança, a capacidade de resposta imune e a eficácia da candidata à vacina. Cerca de 350 voluntários maiores de 18 anos participarão da pesquisa no Brasil, tendo entre eles pessoas dos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Serão aplicadas 2 doses nos participantes com intervalo de 28 dias entre elas. O imunizante produzido pelo Inovil é feito a partir do DNA do coronavírus e será administrado por via intradérmica, ou seja, será aplicado entre a derme e a epiderme. Essa metodologia necessita de pequenas quantidades de vacina e gera pouca absorção sistêmica. Segundo a Anvisa, no local de aplicação do imunizante, será utilizada uma técnica de facilitação para a entrada do DNA do vírus no tecido celular por meio de um dispositivo próprio. A técnica, chamada de eletroporação, consiste na aplicação de pulsos elétricos curtos que permitem a passagem de macromoléculas como o DNA pelos poros da pele. A microinjeção constitui um método para introduzir mecanicamente células, material genético, peptídeos, drogas ou outros agentes exógenos diretamente em células ou tecido utilizando uma pipeta muito pequena. Por outro lado, o material também pode ser removido da amostra, por exemplo, nucleação de células. A microinjeção apresenta inúmeras aplicações clínicas e de pesquisa, incluindo transfecção de células via injeção de DNA, fertilização por injeção intracitoplasmática de espermatozoides, introdução de células-tronco embrionárias geneticamente modificadas em um blastocisto e muito mais. Como exemplo de aplicação, temos a Maria Alexandre, que se submete a microinjeções para tratar a queda de cabelo. A modelo esteve em uma clínica de estética e submeteu a procedimento para evitar a queda dos fios. O espaço ofereceu a Maria 3 terapias em conjunto com o objetivo de melhorar a nutrição capilar e estimular a fase adulta do cabelo. Uma delas é a alta frequência como tratamento de queda do cabelo, nos quais diversos eletrodos conectados a uma porta eletrodo produz correntes variadas com frequência superior 100.000 Hz, com ação térmica, vasodilatadora, calmante, bactericida e antisséptica, pois desencadeia um fenômeno que converte o oxigênio em ozônio. O segundo foi o masoterapia, um
quimioterapia capilar, que inclui a aplicação de microinjeções de substâncias específicas, estimulando o crescimento de fios e prevenindo a queda capilar. No caso, utilizamos fatores de crescimento, vitaminas e minerais. A principal indicação destas terapias é prevenir a queda de cabelo por fatores externos como o estresse, apresentando excelentes resultados. O terceiro e último foi o infrared, que é em radiação eletromagnética com comprimento de onda de 760 nanômetros, com grande poder de penetração, produzindo um efeito térmico profundo, proporcionando grande ação anti-inflamatória, sendo um excelente aliado no tratamento do couro cabeludo com irritação ou processos inflamatórios. Na alimentação, um dos exemplos mais antigos do uso da biotecnologia é a fermentação de pães, bolos, bebidas, queijos e derivados, processo realizado por micro-organismos que agem em determinados alimentos para formar um produto final diferente. O processo de biotecnologia também é acompanhado na alimentação do dia a dia. Assim, hoje já é possível garantir uma alimentação básica cheia de nutrientes, com alimentos de maior carga de zinco, ferro enriquecidos com beta-caroteno e etc. Além disso, a biotecnologia na alimentação também trabalha com a biofortificação, uma técnica que qualifica e aumenta os nutrientes de alimentos cuja ausência está associada a doenças crônicas, como diabetes e doenças cardiovasculares. Esse processo é feito via síntese de vitaminas e minerais específicos. Você sabia que o Brasil tem liderado o índice de prevalência de pacientes com mal de Alzheimer? Atualmente, o país só perde para a Turquia. Um estudo recente publicado na Lancet mostra que o prejuízo do Brasil em relação à coordenação é grave, com um aumento de mais de 500% nos últimos anos. O pior é que a farmacologia existente, apenas com inibidores aceticolinesteroase ou então com a memantina que bloqueia receptores do tipo NMDA, não é suficiente ainda para bloquear a ascensão dessa grande legião de pacientes que são acometidos pelo mal de Alzheimer. Então, neste vídeo, estamos compartilhando com vocês uma interação entre medicamento e alimento que pode ser benéfica, contudo, não estamos falando em omitir o tratamento para Alzheimer, mas sim sobre como acrescentar um adjuvante à substância presente no kéfir, pois, embora ainda não se saiba ao certo qual é a substância ideal que está no kéfir, que tenha essa propriedade, mas sim se quando exposta ao produto fermentado com a intuição de trazer bactérias do bem para o intestino, melhora então essa comunicação entre o eixo intestino e cérebro, que apesar de geograficamente distantes, conversam muito bem entre si, e inclusive são alvo de muitas pesquisas em nível mundial. CRISPR é uma das técnicas mais modernas para a edição genética de diversos organismos, incluindo plantas. O sistema CRISPR tem enorme potencial de acelerar o melhoramento genético de plantas, auxiliando os agricultores a superarem os principais desafios que acometem as lavouras. Desafios como sensibilidade ao calor, ao estresse hídrico, suscetibilidade a pragas e doenças são apenas alguns dos problemas que já estão sendo estudados em plantas empregando a nova técnica. Além disso, o sistema CRISPR deve auxiliar na recuperação na biodiversidade através do desenvolvimento de novos germoplasmas e até novas culturas. Com isso, as plantas desenvolvidas com essas técnicas poderão contribuir não apenas nos desafios agrícolas, mas também nas questões ambientais. Temos como exemplo de aplicação cientistas usando a técnica CRISPR para tornar o Aedes aegypti cego. Em estudo recente, pesquisadores criaram mosquitos mutantes com dificuldade de se guiar por pistas visuais de alto contraste, uma das suas táticas para encontrar alvos humanos. Cientistas da Universidade da Califórnia usaram a edição genética para eliminar a capacidade do mosquito Aedes aegypti de encontrar suas vítimas pela visão e, com isso, torná-la incapaz de picar humanos. Os cientistas envolvidos no estudo suspeitaram que proteínas responsáveis pela perspeção de luz, as chamadas rodopsinas, poderiam ser a chave para eliminar a capacidade dos mosquitos de encontrar alvos humanos pela detecção de cores escuras. Então, eles usaram uma técnica de edição genética chamada CRISPR-Cas9 para criar mosquitos transgênicos com mutações nas rodopsinas. Em uma primeira tentativa, eles eliminaram a rodopsina OP1, que é a proteína mais abundante nos olhos do Aedes aegypti. Mas os cientistas perceberam
que os mutantes OP1 continuavam enxergando alvos escuros e voavam na direção deles, quando eram estimulados com CO2. Então a equipe tentou novamente, dessa vez produzir mosquitos transgênicos sem a rodopsina OP2. De novo, os mutantes não sofreram qualquer impacto na sua capacidade de enxergar o alvo. Os cientistas só tiveram sucesso quando eliminaram as duas proteínas. Os mutantes sem o OP1 nem o OP2 voavam sem rumo dentro das gaiolas, em vez de preferir o círculo preto. Eles haviam perdido a capacidade de encontrar hospedeiros visualmente. A equipe quis se certificar de que não havia criado mosquitos totalmente cegos. Para isso, fez uma série de testes para ver a resposta dos mutantes duplos à luz. Os mosquitos passaram nos testes, apesar de terem visão mais fraca do que os mosquitos comuns. Eles não eram cegos, só não enxergavam alvos mais escuros.